nunca se perde ao amar, pois amor é a soma de corações, sentimentos e propósitos. Lauren havia chegado na pequena vila há poucos dias e precisava de um trabalho urgentemente. A sua família estava passando por momentos de muita privação e necessidade. Com os pais adoentados e uma irmã ainda menina, ela era a única que estava em condições de trabalhar. No vilarejo, obteve a informação de que as terras dos Walker estavam precisando de uma babá para cuidar de uma criança e se apresentou na mansão para o serviço. Dessa forma, conseguiu a vaga e começou imediatamente no trabalho. Na grandiosa mansão de pedras cinzentas, onde sombras dançavam nos corredores como fantasmas de um passado triste, vivia o Sr. Phillips Walker e seu filho de apenas 2 anos de idade. Lauren soube, através dos empregados da mansão, que a mãe da criança havia falecido no momento do parto e que seu pai, depois da trágica perda da esposa, nunca mais foi o homem alegre e bondoso de antes. Seu coração se tornou tão gélido quanto as pedras que erguiam suas muralhas imponentes e seu temperamento tempestivo ecoava pelos salões como o vento cortante que sussurrava pelas frestas. Só depois de uma semana trabalhando na mansão, Lauren conheceu Phillips. Certa noite, ela estava no quarto do pequeno Jimmy, colocando-o para dormir, quando ele entrou. Ao vê-lo, ela falou: "Boa noite, senhor. Sou Lauren, a nova babá do seu filho." Phillips, com uma aparente altivez e indiferença, olhou para ela como se fosse apenas uma sombra no canto do salão e não lhe falou nada, saindo imediatamente do quarto. Lauren era uma jovem de pele suave como a luz do luar e radiante como a luz do sol. Sua alegria e otimismo contrastavam com aquele ambiente, porém ela precisava do serviço. Jimmy, o menino que ela começou a tomar conta, afeiçoou-se de imediato a ela, pois parecia ser carente de amor e afeto. O Sr. Phillips vivia trancado ou no escritório ou no seu quarto, alheio aos movimentos diários da mansão, o que os empregados diziam ser muito bom, pois, segundo eles, o mau humor e azedume do senhor eram terríveis. Por um curto espaço de tempo, Lauren pôde olhar para o senhor daquelas terras e ficou surpresa por ele ainda ser um homem jovem e atraente. Aquela foi a primeira vez que ela teve um contato direto com Phillips. Ele evitava ao máximo contatos com os empregados e a única pessoa a quem ele se dirigia constantemente para fazer alguma solicitação e pagamentos era a senhora Judith, a velha governanta. O pequeno Jimmy era uma criança dócil e amorosa, bem diferente do pai. Lauren amava a criança e por isso seu trabalho lhe era muito prazeroso. Certa noite, Lauren se encontrava sem sono e resolveu ir até a biblioteca para pegar um livro para ler no leito. Quando estava sentada lendo um resumo de um livro para ver se este lhe agradava, Phillips entrou. Surpreso com a presença dela, ele falou com a voz ríspida: "O que você está fazendo aqui a essa hora?" Ela, assustada, respondeu: "Senhor, estou escolhendo um livro para ler. Peço desculpas se não podia pegar um." Ele, reconhecendo a indelicadeza cometida, desculpou-se. "Eu que lhe peço desculpas pela forma como me dirigi à senhorita. Não estou mais acostumado a lidar com uma mulher desde..." Abaixou a cabeça e saiu da biblioteca sem terminar a frase.
Lauren voltou para o quarto imediatamente, sem pegar o livro que havia escolhido. Uns minutos depois, ouviu batida em sua porta e foi atender. Era Phillips. Senhorita Lauren, aqui está o livro escolhido por você para ler. A leitura dele é muito agradável e tenho certeza que irá gostar. Ela sorriu e, quando foi pegar o livro, a sua mão encostou na dele e uma eletricidade percorreu-lhe o corpo. Nesse momento, ele a fitou e, estranhamente, sorriu. Ela ficou vermelha e abaixou os olhos. Obrigada, senhor. Li o resumo e a história parece muito interessante. Ele se despediu e ela fechou a porta do quarto. Naquela manhã, algo estava diferente no dia. O sol esbanjava os seus raios luminosos de uma forma intensa, mas agradável, enquanto pássaros e borboletas riscavam o céu do jardim da mansão. Jimmy corria com seus passinhos ainda trôpegos pelos caminhos entre as flores, atrás de uma ou outra borboleta colorida, tão comum naquele lugar. Lauren corria atrás dele, fingindo querer pegá-lo para afinal enchê-lo de beijos e fazer algumas cosquinhas. Por entre as árvores do jardim, alguém olhava aquela imagem lúdica dos dois. Era Phillips. Bom dia, Lauren. Você gostou do livro de ontem? Perguntou-lhe ele. Bom dia, senhor. Gostei tanto que já o li todo, falou ela sorrindo. Vejo que você adora ler. Se você quiser, à noite, após colocar Jimmy para dormir, posso lhe indicar alguns livros. Ele lhe falou sorrindo. Se não for incômodo, respondeu ela. Ele sorriu mais uma vez e se retirou. Ela ficou com os pensamentos embaralhados, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Meu Deus, pensou ela, o que está acontecendo comigo? Eu não devo alimentar uma ilusão em meu coração. Ele é um homem que todos dizem que é insensível e rígido, mas não se apresenta assim para mim. Será que estou sonhando demais? Será que não estou deturpando tudo? A noite chegou e Lauren foi à biblioteca ansiosamente para encontrar Phillips, como eles haviam combinado. Esperou um pouco e nada dele aparecer. Esperou mais uma hora e ele não foi à biblioteca. Então, retirou-se triste para o seu quarto. Concluiu que a esperança de poder conversar com Phillips era apenas uma ilusão sua. Os dias se passaram e ele não dirigiu nem mais uma palavra a ela, mesmo quando se encontravam a sós com o pequeno Jimmy. Ele permanecia distante e frio perante a presença dela. Lauren se sentia uma tola por ter um dia imaginado que aquele homem poderia se interessar por ela. Sofria calada no seu canto, pois inadvertidamente se apaixonou pelo patrão. Seu coração doía cada vez que via Phillips cruzar o seu caminho, sem nem olhar para ela. No entanto, as sementes do amor, uma vez plantadas, são difíceis de ignorar e elas germinaram profundamente no coração de Lauren. Ela sabia que as barreiras sociais e os abismos entre seus mundos pareciam desafios intransponíveis. Ela era apenas a babá de seu filho, nada mais. A situação ficou tão insustentável para Lauren que, mesmo amando Jimmy, resolveu pedir as contas e sair do emprego. Precisava trabalhar sim, porém não suportava sentir um amor não correspondido e impossível de se realizar. Amava Phillips
e não suportava o sofrimento que se estabeleceu em seu coração. Avisou a governanta, despediu-se do Jimmy e partiu. Voltou para a sua casa na vila e começou a procurar outro trabalho. 2 semanas já haviam transcorrido desde a sua saída da mansão dos Walker. Porém, o amor que sentia por Phillips não diminuía em seu coração. Deitada em sua cama à noite, chorava lamentando ter se apaixonado daquela forma. Certo dia, ela estava ainda deitada quando sua mãe entrou no seu quarto e lhe disse que alguém estava procurando por ela. Imediatamente foi ver quem era. Para sua surpresa, era Phillips. "Bom dia, Lauren. Posso falar com você?" perguntou ele. "Aconteceu alguma coisa com o pequeno Jimmy?" Apavorou-se ela. "Não, Jimmy está com muitas saudades suas, mas está bem", ele respondeu. Ela ficou em silêncio sem entender o que havia feito ele ir atrás dela. "Eu quero lhe dizer algumas coisas, as quais são muito difíceis para mim, mas vou tentar me expressar da melhor maneira possível. Eu não sou um homem de muitas palavras. Aprendi a viver calado e guardar a minha dor, pois não queria transferi-la a pessoas. Eu fui um homem muito apaixonado pela minha mulher. Com a morte dela no parto de Jimmy, tornei-me cheio de rancor pela perda que tive. Não queria mais contato com ninguém e o mundo perdeu sentido para mim. Assim vivi por 2 anos, trancado em meu próprio sofrimento, até que você apareceu na minha vida. Quando combinei em lhe indicar uns livros na biblioteca, tinha a intenção de ir realmente. Não brinquei com os seus sentimentos. Eu sei que você gosta de mim, pois percebi o seu amor naquela noite que levei o livro no seu quarto. Com o toque das minhas mãos na sua, você ficou vermelha e a sua respiração rápida." Ele sorriu e continuou. "Não fui à biblioteca naquela noite por medo. Medo de me apaixonar novamente e de te perder. Porém, quando você foi embora, percebi o quão tolo que sou. Por medo de perder você, eu a perdi." Após ouvir tudo, surpresa e feliz por ele estar ali diante dela, ela respondeu: "Amar nunca é perda, nunca. Ao amor se acrescenta sempre. Você teve um grande amor e agora você acrescentou outro à sua vida, o meu. São amores que se somam à sua existência, meu querido." Dito isso, beijaram-se apaixonadamente. O amor, como uma chama que ilumina a escuridão, transformou a mansão de pedras cinzas em um lar repleto de calor e promessas. E assim, a história de Phillips e Lauren tornou-se um testemunho de que até os corações mais sofridos e frios podem encontrar redenção quando tocados pelo calor da verdadeira paixão.